Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Nós vamos estudar hoje a pergunta 37 do breve Catecismo de Westminster, que pergunta o seguinte: quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na hora da morte? Creio que essa pergunta é uma pergunta muito relevante, muito atual, uma pergunta que todos nós nos fazemos, especialmente em momentos críticos, né? A perda de um parente, um ente querido, por exemplo. E a resposta a esta pergunta é a seguinte: a alma do fiel, na hora da morte, é aperfeiçoada em santidade e imediatamente entra na glória. E o corpo, que continua unido a Cristo, descansa na sepultura até a ressurreição. Bom, então nós vemos aqui dois tipos de benefícios recebidos na hora da morte. Um que se refere ao corpo e outro que se refere à alma. Então, primeiramente, com respeito à alma, o versículo de Hebreus 12, 22 e 23 diz o seguinte: tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então a expressão aqui é a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, né, nos dá uma clara dimensão que, uma vez que o justo passa, né, pela experiência da primeira morte, ele é imediatamente transportado em alma, né, para a presença de Deus no céu. Essa alma, ela recebe, né, ela é tornada perfeita, santa, de forma imediata, como diz Paulo, num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, o crente já se encontra na glória. Então não existe espera, não existe sono, não existe purgatório, né? O livro de Apocalipse é repleto de passagens em que os mortos estão dialogando com Deus, estão clamando para que ele faça justiça, estão adorando a Deus, ainda que num estado intermediário, né? Ainda desprovidos do corpo, mas estão conscientes, estão santificados e estão já desfrutando de forma provisória da glória. Provisória porque no dia eterno certamente ela ainda será muito maior. E quanto ao corpo? Quanto ao corpo, o corpo vai para a sepultura. Mas mesmo estando no túmulo, né, ele continua unido a Cristo. É lógico que ele sofre a decomposição e uma série de coisas, mas a nossa natureza física, de tal forma ela está selada com Cristo, que naquele último dia, o dia do juízo, o dia da ressurreição, o corpo ressuscitará e será restituído e unido novamente à sua alma. Não importa qual tipo de morte que o crente tenha passado, se ele foi enterrado, se ele foi cremado, se ele foi mutilado, se o corpo caiu no oceano, foi comido pelos tubarões, não importa o que tenha acontecido, este corpo será completamente restaurado. Essa ressurreição, né, de que estamos falando é aquela última, geral e definitiva ressurreição de todos os mortos. Porque houve outras ressurreições, né, como a de Lázaro, por exemplo, como o do filho da viúva de Naim, ou a filha de Jairo, mas todos esses voltaram a morrer. O primeiro a ressuscitar em definitivo foi Cristo. Ele é a primícia da ressurreição e é esse tipo de ressurreição que nós aguardamos. Né? A 1 Tessalonicenses 4:16 diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora,
que tipo de alma e de corpo terão aqueles que não creram? Né? Isso não faz parte da pergunta, mas nos ajuda a compreender, né, por efeito do contraste. Daniel 12:2 diz o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então, o corpo do incrédulo ele está numa prisão, né? A sepultura para ele é uma prisão e a sua alma imediatamente passa a sofrer do horror e tormento do inferno, né? E sentença essa que será confirmada, né, no dia do juízo, quando o corpo dele também for ressurreto, mas ressurreto para o juízo e não ressurreto para a glória. Agora, e quanto aos justos? Vão ressuscitar com o mesmo corpo que tem hoje? Né? Sim, sim, é o mesmo corpo. Assim como Jesus Cristo ressuscitou com o mesmo corpo. Essa era uma esperança que Jó possuía, né? Lá em Jó 19:26 ele diz assim: depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Essa é uma esperança um pouco distorcida pelas doutrinas gnósticas, né? Porém, Deus nos criou corpo e alma. Nós somos uma unidade dessas duas substâncias. Nós não somos completos sem uma delas. De forma que também a ressurreição foi planejada para isso, né? Para que o nosso próprio corpo de hoje volte a ser, né? Volte a existir e possa então contemplar ele mesmo a presença de Deus. Mas há uma boa notícia: existirá uma diferença de qualidade, né? O corpo ele não será como ele é hoje, embora seja o mesmo. Filipenses 3, né, 20 a 21 diz o seguinte: pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então vejam, é o mesmo corpo, porém transformado e semelhante àquele corpo glorioso que Cristo recebeu já na sua ressurreição. Um corpo sem dor, um corpo perfeito, praticamente irreconhecível aos seus amigos, né? Um corpo espiritual, né? De uma natureza diferente, ele pôde estar ali presente dentro de um ambiente fechado, ao mesmo tempo se transpor para um outro local. Enfim, o que a Bíblia nos diz é que o nosso corpo será semelhante ao de Cristo. O mesmo corpo com uma nova qualidade. Nós podemos ter certeza disso, né? E como podemos ter quando chega a nossa hora de passar pela morte? O crente pode estar seguro, sim, porque são promessas de Deus. E as promessas de Deus são certas e verdadeiras. E Deus fez essa promessa muito antes que o mundo começasse. É o que Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 1:9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então não precisamos ter dúvida nenhuma, porque o que a Bíblia diz é Deus quem diz. Isso encerra o assunto. Não há espaço para a dúvida. Espero que a resposta a esta pergunta conforte o seu coração com respeito àquilo que ainda há de vir e você possa continuar trabalhando para a causa de Deus sem medo e repleto de esperança, frutificando em toda boa obra. Deus o abençoe.